Olá! Bora mergulhar em mais uma análise baseada no Caderno de Estudos número 24, que foi elaborado por o professor doutor Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto Olero Turbo. Hoje, o nosso foco é total em desvendar a avaliação da aprendizagem, um tema que, olha, é um verdadeiro pilar para quem busca aprovação no cargo de analista de pedagogia. Então, se liga no nosso mapa da MENA de hoje. A gente começa pela fundação de tudo. Qual a diferença filosófica entre avaliar e examinar? Depois, vamos dominar o arsenal tático das 3 funções essenciais. Aí, partimos para as ferramentas na prática e, por fim, o nosso grande objetivo, usar todo esse conhecimento para desmontar a lógica da banca FGV e, claro, garantir o gabarito. Vamos nessa? Certo. Vamos começar pelo ponto que, na minha opinião, é o mais crucial de todos. Entender essa diferença aqui não é só decoreba, não. É a filosofia que separa quem realmente entende de pedagogia moderna de quem ainda está preso em práticas antigas. É, sem dúvida, a chave para interpretar corretamente o que a FGV quer de você na prova. Perfeito! Olha só esse quadro. O professor Lessa, com base no mestre Lucchesi, mostra que o ato de avaliar é dinâmico, focado no processo de aprendizagem e sempre buscando a inclusão. Agora, o pulo do gato. A coluna da esquerda, a do ato de examinar, é um prato cheio, um verdadeiro cardápio de distratores da FGV. Palavras como pontual, classificatório, punição. Viu isso numa alternativa? Acende o alerta vermelho na hora. E para a gente fechar essa ideia com uma inspiração, essa citação do Lucchesi é simplesmente fundamental. A avaliação de verdade não serve para excluir, ela serve para acolher. É um compromisso ético com o desenvolvimento da pessoa. Guardem bem essa frase porque ela resume toda a filosofia por trás do conceito. Beleza, agora que essa base filosófica está bem sólida, vamos para o nosso arsenal tático. Bloom, Perrenon, eles nos dão a tríade de funções da avaliação. Dominar isso aqui é como ter um mapa para navegar até mesmo nas questões mais cabeludas da prova. A primeira função é a diagnóstica. Pensa nela como se fosse GPS do professor, sabe? Antes de começar qualquer viagem, a gente precisa saber qual é o ponto de partida. Ela serve exatamente para isso, identificar o que o aluno já sabe, os tais subsunsores, para que o planejamento da aula seja realmente eficaz. E agora, ó, alerta máximo de pegadinha da FGV. Eles vão tentar com todas as forças te induzir ao erro, dizendo que a diagnóstica serve para classificar, para dar uma nota inicial, e a resposta é um sonoro não. A função dela é única e exclusiva dar subsídios para o planejamento. Qualquer outra coisa é desvio pedagógico e gabarito errado na certa. Na sequência, vem a função formativa. Essa aqui é a avaliação que acontece durante o jogo, no meio do processo. O foco dela, como bem diz Perrenot, é a regulação da aprendizagem. É hora do feedback constante, de ajustar a rota, tanto para quem ensina quanto para quem está aprendendo. É a verdadeira alma da mediação pedagógica. E é exatamente aqui que a maioria dos candidatos se escorrega. Fica de olho em como a FGV é arma cilada. Eles adoram trocar a palavra regular por classificar. Vão dizer que a formativa visa a nota lá do final, quando na verdade ela foca no processo. E o principal, vão ignorar o papel central do feedback. Uma avaliação formativa, sem um feedback descritivo, simplesmente não é formativa. E por fim, a gente tem a somativa. Ela acontece no final do percurso e sim, ela tem o seu lugar. Ela serve como um balanço, para certificar, para prestar contas à sociedade, sabe? É aquele registro burocrático necessário. Mas o grande erro é pensar que ela é a única forma de avaliar. Ela nunca pode ser a única. Bora avançar um pouco mais e ver como essa teoria toda vira prática no dia a dia. A Jussara Hoffmann nos traz um conceito poderoso, a avaliação mediadora. E isso transforma completamente o papel de quem ensina e, claro, os instrumentos que a gente usa. E o ponto de virada aqui é este. O erro deixa de ser visto como um fracasso e se torna uma pista, uma hipótese de trabalho. E aqui entra o papel de quem vai ser analista. Não é dar a resposta pronta, mas sim orientar o professor a provocar o aluno com novas perguntas, mediando essa construção do conhecimento. É uma mudança de mentalidade gigantesca. E claro, para uma avaliação mediadora funcionar, os instrumentos precisam ser coerentes, e a FGV pode cobrar exatamente isso. A gente está falando de provas operatórias que vão avaliar o raciocínio e não o simples decoreba, do portfólio que mostra toda a jornada do aprendizado, e das rúbricas que trazem transparência, clareza sobre os critérios. A ferramenta tem que servir à função e nunca o contrário. Agora, um tema que é, assim, o
pão de cada dia para o cargo de analista, a avaliação em larga escala. É fundamental entender a diferença e, principalmente, a conexão entre a avaliação que acontece dentro da sala de aula e aquela que rola no nível do sistema educacional como um todo. Então, a gente tem, de um lado, a avaliação interna, a do dia a dia, feita pelo professor, focada no diagnóstico e na formação. Do outro lado, a externa, tipo o SAEB, que é como uma grande fotografia do sistema. Mas a grande pegadinha que a FGV adora é tratar as duas como se fossem mundos separados. Lembrem-se, a avaliação externa é somativa para o sistema, sim, mas os resultados dela devem ser usados de forma diagnóstica para a gente criar políticas públicas mais eficazes. Isso nos leva a um dos maiores perigos e um tema quentíssimo nas questões situacionais da FGV, o Teaching to the Test. Sabe o que é isso? É quando a avaliação externa vira o único objetivo e a escola simplesmente para de ensinar o currículo completo para ficar só treinando para a prova. O papel do analista é combater ativamente essa prática, que empobrece todo o processo pedagógico. Certo, vamos fazer um checkpoint rápido. Uma revisão ultra rápida com os pontos mais essenciais do fichamento do professor Lessa. São aqueles conceitos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. É o nosso resumo de ouro. Vamos testar o conhecimento. Primeira pergunta, direto ao ponto. Qual é a principal função da avaliação formativa? Pensa naquela palavrinha-chave que a define, aquela que a FGV adora tentar disfarçar. A resposta é uma palavra só: regulação. Lembrem-se disso. A função formativa serve para regular, para ajustar o percurso, para mediar o processo. Se a alternativa da questão trouxer uma dessas palavras, pode ter certeza que as chances de você acertar são altíssimas. Vamos para a segunda pergunta, que pega um erro conceitual bem clássico. Avaliar é a mesma coisa que medir? Pensa bem, hein? A banca vai testar exatamente essa distinção. Não, de jeito nenhum. E essa é uma distinção que a FGV ama. Medir é só atribuir um número, é algo quantitativo. Agora, avaliar é um ato muito mais complexo, é dar um juízo de valor qualitativo sobre aquele dado. A prova mede, a avaliação interpreta. Guardem isso às 7 chaves. Chegou a hora, vamos aplicar tudo isso que a gente viu para desmontar, na prática, uma questão no estilo da FGV. Ver como toda essa teoria se transforma em gabarito na hora do vamos ver. Leiam com bastante atenção o enunciado. O analista pedagógico sugere usar o erro como uma janela de oportunidade. Qual teoria está por trás dessa fala? Vai pensando aí nas palavras-chave que a gente discutiu. E o gabarito é letra B. Agora, vamos fazer a engenharia reversa. Por que as outras estão erradas? A expressão-chave é erro como oportunidade. Isso é a pura essência da avaliação mediadora da Hoffman. A visão somativa pune o erro. A tecnicista vê o erro como uma falha mecânica. E a burocrática nem se importa com quem errou. A FGV constrói os distratores exatamente com as visões opostas à pedagogia correta. É assim que eles operam. E para encerrar, a grande síntese estratégica que o professor Lessa nos traz. O papel do analista de pedagogia é ser o guardião de uma avaliação que guia, que mostra caminhos, que funciona como um GPS para a aprendizagem. E nunca, jamais, uma avaliação que bloqueia, que exclui, que se transforma num muro. Esse é o ponto crucial. É isso que define um profissional de excelência.